Então, olá pessoal, nessa segunda aula vou continuar com a discussão de fatores de forma. A minha ideia aqui é explorar a estrutura da corrente e também, na segunda parte, discutir a interpretação física. Recordando os principais resultados da aula passada, o que a gente mostrou foi a decomposição de Gordon da corrente vetorial. Ou seja, essa expressão aqui. Se vocês verem, tem o barrado gama mi u, que é a corrente vetorial no espaço dos momentos. Aqui eu estou utilizando a convenção de que o U depende do momento P e o barrado depende do momento P'. Então, o que a gente mostrou foi que essa decomposição gerava esses dois termos. O mais importante, que tinha uma interpretação física interessante do momento de dipolo magnético, era esse segundo termo aqui, que aparecia a diferença dos momentos, que a gente interpretou como momento transfer, e essa matriz sigma mini antissimétrica. Outra questão foi que se a gente acoplasse essa corrente com o potencial eletromagnético, e a gente também mostrou que esse QMI era o momento transfer, isso no espaço olhando esse termo aqui, ó, acoplando com o campo vetorial, a gente tinha que esse segundo termo gerava esse daqui, uma contribuição desse tipo, quando tinha um momento transfer QNI a Mi, e isso no espaço de configuração das coordenadas, como só o potencial vetor depende do momento transfer, tinha que ser uma derivada do A. E antes simetrizando, você obtinha um termo com o tensor de intensidades aqui. E isso a gente mostrou aqui. Uma das componentes nessa contração aqui correspondia à interação de dipolo magnético. Bom, agora eu vou continuar com a discussão das decomposições de Gordon. Vou introduzir também uma outra notação, outras duas notações. Aqui continua com aquela mesma anterior, o barrado depender do P', ou de P, o que é o momento transfer. E também introduz esse L, que é a soma dos momentos P' mais P. E também essa notação de A, é normalmente chamada de A slash, que é um acortado, como sendo o Ami gama Mi. Aqui eu coloco uma lista de decomposições de Gordon. Por exemplo, o barrado gama Mi com gama 5 gera esses dois termos que envolvem tanto o momento transfer quanto o L. Quando outro possível também é a contração do sigma com L, que gera o QMI, o barrado MiU. A contração do sigma com momento transfer. A mesma coisa, sigma mini gama 5 com momento transfer também gera essa contribuição. Algumas são nulas, por exemplo, essas iniciais aqui, elas de fato dá para ser demonstradas de maneira simples. Assim. Algumas delas eu vou demonstrar, aquelas que eu vou utilizar explicitamente. Mas em tese é manipulação da equação de Dirac. Da mesma maneira que eu fiz no caso da decomposição de Gordon da corrente vetorial. Só que nessas você vai ter que multiplicar por um gama 5 também para fazer aparecer essa corrente aqui. Mas dá para ser feito a princípio. Existem outras que eu coloquei aqui mais complicadas, por exemplo, essas envolvendo a contração com o símbolo de Levi-Civita em 4 dimensões. Dá para mostrar que isso aqui é identicamente nulo. E essa outra aqui que é mais complicada ainda. Que você tem o símbolo de Levi, mas tem também gama 5, gama ni com QL. Daí, nesses casos aparecem os slashes que eu defini anteriormente. Bom, uma lista mais completa dessas decomposições de Gordon pode ser encontrada na aula 6 do curso de QD, ou seja, Eletrodinâmica Quântica e
modelo padrão. Mas aqui é mais também voltado para discussões da teoria eletofraca. Eu só fiz aqui, na verdade, uma lista para vocês terem uma ideia que existem várias relações possíveis, assim, não só a decomposição que eu deduzi na aula anterior. Mas vamos continuar aqui. A proposta que eu tenho, então, é, vamos estudar uma corrente dada por essa seguinte estrutura aqui, um JMI, o barrado de pelinha, aqui vai ter um operador arbitrário, mas é importante que ele tem que ser invariante de Lorentz, então ele depende apenas do Q e do L, vezes o de P. O caso que a gente já viu é quando esse operador aqui é a matriz γ-mi. Esse operador ele pode ser construído de várias combinações. Primeiro, com a matriz gama, que pode ser a identidade, a matriz γ5, γ-mi, a combinação γ5, γ-mi e a matriz sigma-mini. Por que isso? Qualquer matriz 4x4, portanto, com 16 componentes, ela pode ser escrita com uma combinação linear desses negócios aqui. Por exemplo, aqui, como só tem não tem índice, então vai se acoplar. Eu posso introduzir constantes em termos dessa base aqui. Aqui só tem uma constante, aqui uma. Aqui eu poderia definir 4, porque tem 4 índices aqui. Aqui também 4. E essa, por ser uma matriz antissimétrica, tem 6 graus de liberdade. Diagonal é nula. E a parte superior é igual à inferior. Quer dizer, menos a inferior, né? Então você tem 2, 10, 16 graus de liberdade correspondendo a uma matriz 4x4. Em outras palavras, tem várias combinações que você pode tomar, mas a primeira é esse operador arbitrário pode ser combinações dessas matrizes gama e também algumas contrações com o L-mi, com o Q-mi, com a métrica e com o símbolo de Levi-Civita em 4 dimensões. Vou aqui apresentar alguns conjuntos possíveis. A primeira é quando o índice mi é carregado por L e Q. Por exemplo, esse conjunto O, desse operador arbitrário, aqui você vê o índice mi, é o índice livre. Então você tem esse operador, pode ser QMi vezes a identidade, LMi vezes a identidade, QMi γ5, LMi γ5. Hoje só tem L e Q. Aqui uma observação, que não é nada trivial, mas é que os operadores do conjunto QMi, Q/, QMi, L/, e assim por diante, outras combinações com γ5, outras contrações com sigma e QL, e a mesma coisa trocando L por Q e Q por L. Todas essas combinações, utilizando decomposições de Gordon, você pode mostrar que elas se reduzem a esse conjunto aqui. Ou seja, esse conjunto com essas estruturas, tudo isso aqui pode ser escrito como combinações desses 4 aqui. Esse é o primeiro conjunto possível. A segunda combinação é quando esse índice mi ele está relacionado à matriz gama maiúsculo. E o que se tem é γ-mi, γ-mi, γ5, sigma-mini, Qni, sigma-mini, Lni. Esses são os casos possíveis. Uma observação aqui que termos envolvendo sigma-mini e γ5 são dependentes dos demais. Por isso que não foi colocado nesse conjunto aqui. Isso pode ser escrito como combinações envolvendo esses 4 daqui. A terceira combinação é quando o índice do operador mi ele está relacionado com o símbolo de Levi-Civita. Aqui você tem possíveis contrações do epsilon envolvendo todos esses casos aqui. Sigma alfa beta com Qni, sigma alfa beta com L, gamas envolvendo QL, gama e γ5 com Qs e assim por diante.
Inúmeros casos são possíveis aqui. Mas, novamente, um resultado nada trivial é que de todos esses conjuntos aqui, o único que sobra que é independente é essa contração aqui. Epsilon, mini alfa beta, sigma alfa beta quini, é o único que vai sobreviver. Todos os outros podem ser escritos como combinação desses, explorando decomposições de Gordon. Além disso, uma outra observação, já que a gente trabalhou vários conjuntos, estruturas possíveis, você pode também, através de decomposição de Gordon, alguns casos independentes que estão em um conjunto podem ser relacionados no outro conjunto. Por exemplo, eu coloquei um caso aqui, alguns casos. O L mi gama 5 ele pode ser relacionado com sigma mini gama 5 quini, que está no conjunto 2. Lembrando que L mi gama 5 ele estava no conjunto 1. Ou seja, você acaba relacionando os conjuntos. O sigma mini L ni ele está relacionado com o QMI, que está presente no conjunto 1. E assim por diante. Contrações envolvendo o L-Mi pode estar relacionada com gama-Mi e sigma-mini QNI. E no fundo o que você vai fazendo é chegar num conjunto que eu chamei do operador O reduzido, que só contém termos independentes. E o resultado é esse daqui. Os operadores independentes é o QMI, QMI gama 5, gama-Mi, gama-Mi gama 5, sigma-mini QNI e do epsilon, a contração do epsilon com o sigma e o Q. Todos os outros você pode escrever como combinações desses casos aí. Aqui eu vou colocar uma observação que nas construções que a gente está fazendo tem algumas hipóteses. A primeira delas é que as partículas são on-shell e são de mesma massa, ou seja, a partícula que representa o U tem a mesma massa da partícula que representa o U barrado. Ou seja, eu coloquei aqui partículas on-shell de massas iguais. Aqui era para ter um igual que foi cortado. Então, P' ao quadrado igual a M ao quadrado, que é igual a P ao quadrado. E aqui tem algumas simplificações, utilizando essa notação aqui, né, do Q ao quadrado como sendo a contração nos índices de Lorentz. L, a gente já disse que é a soma. O Q é o momento de transfer, a diferença. Assim, o L ao quadrado igual a, com essas relações aqui, 2M ao quadrado, 2P' ponto P. E aqui aparece um sinal menos. Portanto, se eu somar as duas equações, o que eu tenho aqui é L2 mais Q2 igual a 4M ao quadrado. Isso me diz uma relação importante, no caso das partículas terem a mesma massa. É que, como a gente vai pegar aquele operador O e multiplicar por constantes, essas constantes, na verdade, podem ser funções que dependem do Q2 e do L, é 2. Só que o L2 você pode eliminá-lo em termos do Q2. Então, funções escalares de Lorentz, de f, e aqui eu coloquei um g de L ao quadrado, e todas as funções de g de L ao quadrado podem ser englobados nessa função f ao quadrado, por causa dessa relação aqui. Com isso, a gente tem que o operador arbitrário mais geral é uma função f1 do q ao quadrado vezes qmi, uma função 2 de q ao quadrado, qmi gama 5 e assim por diante. Introduzir uma função f3, uma função f4, uma função f5, uma função f6. Então, esses são os 6 termos possíveis do operador O. O que a gente fez na aula passada foi justamente esse caso aqui, onde esse F3 era uma identidade. Era 1, né? E aqui apareceu gama mi.
Aí a gente começa a colocar algumas questões, por exemplo, o invariance de gauge, conservação da corrente, a gente tem que o dmi, jmi igual a zero. Isso no espaço de configuração. No espaço dos momentos, você tem que essa relação é traduzida em termos do momento transfer. A contração do momento transfer com a corrente jmi. Em outras palavras, como o jmi é U barrado operador O vezes U, então isso me diz que essa relação tem que ser válida. U barrado de P', a contração momento transfer operador O, U de P tem que ser igual a zero. Bom, aqui a gente tem que começar a explorar essa condição. Vamos olhar o seguinte. Nesses operadores aqui, algumas delas já são identicamente satisfeitas. Por exemplo, quando eu pegar esse operador O e contrair com QMI, aqui vai aparecer um QMI-QNI. QMI-QNI é simétrico, mas essa matriz aqui é antissimétrica. Então, esse termo automaticamente é zero. Nesse daqui também, eu tenho um QNI aqui. Quando eu contrair com QMI, aparece QMI-QNI, é simétrico, mas o símbolo de Levi-Civita é antissimétrico em MINI. Então, também cancela. Que são essas relações que eu coloquei. Sigma mini, QMI, QNI, igual, identicamente nulo. Epsilon mini alfa beta, sigma alfa beta, QMI, QNI também identicamente nulo. Então, alguns termos simplificam direto. Outros também são interessantes a gente dar uma olhada. Por exemplo, tem que fazer a contração com esse termo aqui que a gente viu anteriormente, envolvendo um F3 gama mi. Ou seja, contração com gama mi. Vamos dar uma olhada nisso. Não se esqueça que a gente tem que fazer um sanduíche com o barrado U. Então, eu tenho U barrado gama mi U contraído com QMI. Aqui eu utilizo a decomposição de Gordon da corrente vetorial, que era a soma, que eu já coloquei o LMI, o barrado U, mais I sobre 2M, momento transfer, mini, sigma mini. Então, isso que você obtém é Q.L. Esse segundo termo já é identicamente nulo, porque eu tenho contração do QMI, QNI, com o sigma mini, mas sigma mini é antissimétrico. Então, o segundo termo automaticamente se anula. E eu tenho Q.L, o barrado U sobre 2M. Isso daqui é igual a zero, que eu utilizei o seguinte resultado. Q.L é igual a zero. E aqui se mostra, né? Você tem que o L é a soma, P' mais P, o Q é P' menos P, então L.Q é P' ao quadrado menos P ao quadrado. Mas como as massas são iguais, isso aqui é igual a zero. Então a gente já vê que se nas massas as partículas forem diferentes, as nossas relações vão ser mudadas nessa etapa aqui. Mas como eu já assumi essa hipótese, a gente tem também uma outra simplificação. Quando eu pegar o momento transfer, aplicar aqui, esse termo também é zero. Então, o termo com F3 é zero, o termo com F5 é zero, o termo com F6 igual a zero. Ou seja, metade dos termos já se anulam automaticamente. E aqui tem uma outra relação interessante que a gente pode explorar, que é, eu vou atuar com o momento transfer nesse termo aqui, acho que gama mi, gama 5. Vamos olhar uma propriedade interessante, ou seja, gama mi, gama 5, tem os sanduíches do U barrado com U, e agora eu vou atuar com o momento transfer. O resultado que pode se mostrar é que isso aqui é igual a 2m, U barrado gama 5, U. Vamos olhar bem, contração do gama mi com gama 5 envolvendo QNI gera algo com gama 5. Ou seja, eu vou acabar relacionando, voltando aqui, esse termo gama mi, gama 5, quando eu contrair com QMI, vai acabar relacionando F2 com F4.
Aqui eu coloquei a demonstração dessa identidade. Eu fiz explicitamente ela. No caso é o seguinte, a gente novamente o que está por trás aí é a manipulação da equação de Dirac no espaço dos momentos. Você pega Pmi, gama mi menos Mu, multiplica por gama 5 pelo lado esquerdo. Daí você obtém isso. Daí novamente você multiplica por U barrado. Obtém essa expressão aqui. Agora um resultado importante, a gente utiliza o fato que gama 5 e gama mi, o anticomutador é igual a zero. Portanto, quando eu troco essa expressão aqui, do gama 5 com gama mi, aparece um sinal menos. Eu chamei isso de equação 1. Vamos agora fazer outra manipulação da equação de Dirac quando eu utilizo o barrado. Né? Ou seja, o barrado, gama mi, P' menos m igual a zero. Multiplica por gama 5 no lado direito. Chego nessa expressão aqui. Agora multiplica por U no lado direito também. Obtenho essa expressão. O que eu faço? Somar essa equação 1 com essa equação 2. Aqui, como você tem P' menos P, gera automaticamente um momento transfer dessa quantidade. E esse termo vai se somar com esse, gerando 2m. Portanto, obtém essa expressão aqui, que mi, o barrado, gama mi, a contração com gama mi, gama 5, é algo proporcional a gama 5. Ou seja, esse aqui é um caso bem específico, mas os outros casos das decomposições anteriores seguem o mesmo padrão. É você manipular, pegar a equação de Dirac e multiplicar pelas matrizes gama, pelo momento transfer ou por L, para somar ou subtrair e chegar nas expressões. Vocês podem depois acompanhar com mais calma aqui essa dedução. Então, a contração do QMI com a corrente sendo igual a zero me gera esses termos aqui. Vamos acompanhar um pouquinho esse. Então, esse aqui, quando eu contrair com QMI, vai me gerar um Q ao quadrado vezes F1. Aqui vai me gerar novamente um Q ao quadrado, só que tem um gama 5. Esse termo eu mostrei que não vai contribuir. Esse daqui vai me gerar algo proporcional a gama 5, como eu mostrei anteriormente. E esses dois também não contribuem. Então, o resultado que você chega é esse daqui, né? O barrado, F1, que é o quadrado, F2, função do que é o quadrado, vezes um que é o quadrado, gama 5. E o último termo que surge dessa identidade aqui, 2m, F4, vezes um gama 5. E o sanduichado entre o U e o barrado. Aqui eu estou omitindo uma identidade, né? Deixar claro isso. Então, você utiliza a seguinte relação, que o gama 5 é independente da identidade. Em outras palavras, você pode tomar o traço dessa expressão aqui. E como o traço do gama 5 é igual a zero, então tomando o traço, esse aqui não contribui, esse aqui não contribui, e portanto só tem esse termo aqui. A conclusão é F1 tem que ser igual a zero. O gama 5 na representação de Dirac, ele é a identidade 2 por 2 fora da diagonal. Então o traço é automaticamente nulo. E a outra relação que você tem é como esse F1 aqui é igual a zero, então eu posso comparar. Eu sei que a soma desses dois aqui, já que eles são proporcionais a gama 5, tem que ser igual a zero. Então eu tenho que F2 vezes Q2 mais 2mF4 igual a zero. Ou seja, F2 de Q2, 2mF4 igual a zero. Com isso, a gente também tem uma outra relação, que é o F4, ele é eliminado em termos do F2. Ele é menos Q2 sobre 2mF2. E essas são as informações que a gente consegue tirar explorando a conservação da corrente.
Aqui eu faço algumas redefinições só para ficar mais próximo do que está na literatura. Por exemplo, o que é o F3 pequeno, eu vou chamar de F1. O que é o F5, eu vou chamar de F2, a menos esse fator, menos 2im. O menos 4im F6 eu vou chamar de F3. E F4, maiúsculo, eu vou chamar de 2mi F2 pequeno. Agora eu coloco isso nas expressões. O que a gente tem é que U barrado P', UMI, U de P é igual U barrado de P', vezes um F1 de Q2 gama mi, I lambda mini, QNI sobre 2mF2, mais I epsilon mini alfa beta QNI, sigma alfa beta F3 sobre um 4m, e mais 1 sobre 2m, QMI menos Q2 sobre 2m gama mi, isso aqui vezes gama 5, F4. Lembrando aqui, só para a gente recordar o que aconteceu, né? Que aqui aparece, olhar bem esses primeiros três termos, envolvendo gama mi, sigma q e com o epsilon. Quando a gente estava fazendo a análise e a gente aplicou o QMI nessa expressão aqui, automaticamente esse termo foi identicamente nulo e esse, quer dizer, o com F3 pequeno, com F5 e F6. Portanto, a gente não conseguiu tirar nenhuma informação desses fatores de forma. Então, eles vão estar no resultado final do operador O. A informação que a gente conseguiu tirar foi que esse F1 tem que ser igual a zero e esse F4 tem que ser igual ao F2, tem que estar relacionado com o F2. Portanto, dos 6 termos, a gente eliminou 1, sobra 5. Mas a gente também relacionou F2 com F4, sobra apenas 4 termos, que são justamente o que aparece na expressão que eu coloquei aqui, 4 fatores de forma. Esses são, então, por definição, os fatores de forma mais geral dessa corrente aqui. Aqui é justamente aquela relação que eu eliminei o F2 com o F4. Então, esses FIs são chamados fatores de forma. E também uma outra observação que esqueci de comentar é que essas redefinições que eu fiz aqui elas são interessantes justamente para que essa corrente vetorial ela tenha condição de hermeticidade. E, portanto, os fatores FIs grandes são reais. Também tem essa vantagem de usar essa redefinição, que é o que está na literatura. Um caso não trivial aqui, que se pode mostrar, é que lembra que eu tomei a hipótese da situação em que as partículas são iguais, elas têm a mesma massa, né? Mas se você considerasse partículas diferentes, com massas diferentes, aqui está o resultado que seria da decomposição de Gordon com os fatores de forma mais geral. Você tem U barrado de P1, U de P2. Você observa aqui, eu até coloquei um tilde aqui para diferenciar do caso anterior. Mas você observa mudanças nesse primeiro termo. Se comparar com o F1 tilde com o outro, é bem diferente, né? Aqui só tinha um gama mi, e aqui já aparece uma estrutura tensorial envolvendo os Qs. Essas duas permanecem inalteradas, e essa daqui também modifica. Aparece a relação M1 mais M2. Onde aqui a gente tem que o L.Q é igual a M1 ao quadrado menos M2 ao quadrado. No caso das massas serem iguais, a gente reobtém o resultado anterior. Toda essa discussão ela pode ser encontrada nesse excelente artigo do Novakovsky, Pascos e Rodrigues, na revista European Journal of Physics, o volume é 26, do ano de 2005. Esse aqui é o título do artigo, né? All Electromagnetic Form Factors.
Com isso, eu finalizo essa primeira parte da aula, que é a construção. Claro, as contas são bem mais complexas, mas eu quis só passar a ideia para vocês de definir todos os conjuntos, chegar no conjunto reduzido por motivações de decomposição de Gordon, utilizar algumas relações de massas iguais, aplicar conservação, deduzir outras decomposições de Gordon, eliminar alguns fatores de forma, você chega nesse caso aqui. Mas é esse que a gente vai trabalhar na próxima aula, que vai ser a interpretação física desses 4 fatores de forma. E aí a gente tem que fazer uma análise separadamente de cada termo. Então, aqui eu finalizo essa aula aí. Então, até mais aí, pessoal.